Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre substrato. O que tal você ter um aquário sem substrato chamado Berry Bottom ou fundo nu? Será que vale a pena ter um aquário sem substrato? Quais suas vantagens, desvantagens? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, afinal faz algum tempo que a gente está com um aquário de água doce sem substrato e vamos abordar um pouco desse tema aí, as vantagens e desvantagens de se ter um aquário assim. Mas antes, muito importante, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e outra dica bem legal é conferir o curso do nosso amigo Thiago, que é veterinário e está fazendo um curso bem legal aí de aquarismo. Então o link aqui na descrição, acessa lá para não ficar de fora dessa e vamos para o vídeo. Bom pessoal, o substrato ele basicamente é o fundo do seu aquário, ele tem algumas vantagens, ele deixa o seu aquário mais bonito, ele pode ser um meio de fixação para bactérias boas, porém, recentemente, faz um tempo já, surgiu aí uma tendência do chamado Berry Bottom. Eu vou abordar tanto a questão dele na água doce quanto na água salgada, falando das vantagens e desvantagens, isso pode variar muito de um aquário para o outro. Então assim, no aquário de água doce ele é uma coisa e no aquário de água salgada ele é totalmente diferente. Então vamos começar falando sobre o benefício de ambos os aquários, tá? O primeiro benefício de se ter um aquário Berry Bottom, ou seja, sem substrato, é que facilita muito a questão da limpeza. Então se você olhar para um aquário sem substrato, ele fica muito mais limpo aparentemente, é muito mais fácil de você sifonar o fundo, de você tirar essa sujeira. Se você tem uma circulação boa, uma circulação forte, igual eu tenho no meu aquário, não vai deixar acumular sujeira ali no fundo. Consequentemente, essa sujeira vai acabar indo para o sump do seu aquário, vai ficar preso no perlon e vai retirar essa matéria orgânica do aquário de uma maneira bem eficiente. Sem falar que quando a gente tem um substrato, por mais que seja um substrato estético, um substrato resinado, com o passar do tempo, esse substrato pode começar a ficar meio desbotado, né? Claro, né? Os da M-Breda eu nunca tive esse problema, mas o substrato ele pode surgir algumas algas em cima dele, qualquer substrato pode acontecer isso, tá? Até os da M-Breda. Às vezes o pessoal fala assim, quero comprar um resinado, né? Da alga. Cara, se você deixar a luz ligada 24 horas por dia, se você tiver um surto de nutriente no teu aquário, vai dar alga no substrato. O substrato resinado não vai fazer milagre. Então se você tem o Berry Bottom, você não vai ter esse problema, né? Você vai ficar ali com o fundo livre, se você quiser limpar a alga é mais fácil, ela não vai se fixar tão bem, então tem essa vantagem da limpeza. Outra vantagem também é na questão de alguns peixes, né, escavadores. Então quem tem dojo, quem tem arraia, quem tem esses peixes que gostam de ficar se enterrando e muitas vezes acabam sumindo do aquário, quem tem dojo sabe disso, né? Some por dias até. O Berry Bottom é legal nesse ponto, você acaba tendo como ver o peixe, acaba tirando isso dele e acaba deixando ele mais evidente. Então o peixe não tem como ficar se escondendo, não tem como ficar sumindo e você achar que ele desapareceu, que ele morreu, que ele pulou para fora do aquário. Na questão de expor mais os peixes também se mostra muito eficiente. Outro ponto também que o Berry Bottom ele é uma montagem mais barata. Então assim você economiza por não ter o substrato, porém na questão de economizar no substrato você acaba gastando, não digo gastando, né, porque eu falo que isso é de praxe, né? Quando a gente tem um substrato comum, tudo no aquário é um meio de fixação para bactérias boas. Quando a gente tem o Berry Bottom, primariamente as bactérias vão ficar só na cerâmica, assim como no aquário com substrato. Só que como você não tem o substrato para dar aquela força na filtragem, tem que ter uma mídia de qualidade aí. Então se você pensa em ter o Berry Bottom, é importante ter uma mídia biológica, um meio de fixação de qualidade para essas bactérias, tá? Ele é muito usado em reprodução de animais, o Berry Bottom. Ele é muito usado em baterias de lojas. Ele é muito usado, às vezes, que nem eu falei, em peixes, que são escavadores. Porém, nem tudo são flores no aquarismo. E o Berry Bottom traz, sim, as suas desvantagens. Traz, sim, alguns problemas que podem te dar um pouco de dor de cabeça. Vamos começar aí na água doce, tá? Então, como eu já falei anteriormente, quando você não tem o substrato, os meios de fixação são unicamente as mídias biológicas. Então, você tem que ter uma mídia biológica de qualidade, tem que ter uma filtragem de qualidade, para você manter os níveis de amônio e nitrito zerados. Porém, água salgada
eu li bastante, pesquisei bastante e muita gente tem falado isso, que o Berry Bottom no marinho a longo prazo ele não consegue se sustentar aí. Então muitas pessoas acabam misturando tipos de corais LPS, Soft, SPS nos aquários Berry Bottom e acabam tendo dor de cabeça. Então fica aí meio que uma discussão, mas eu vi que a maioria das pessoas não tem, nossa, aquela experiência em marinho, mas baseado no que eu pesquisei, muitas pessoas não recomendaram esse tipo de montagem se você não tiver ali um refúgio, no caso do aquário marinho, tá bom? No aquário de água doce não tem grandes problemas, tá? Dá para você ficar muito tranquilo. Afinal, a biologia na água doce é bem mais simples do que no aquário marinho, onde a biologia se forma de uma maneira diferente, por assim dizer, ele é mais complexo o aquário marinho, tá? Também questão de desvantagem, né? Como eu já falei, você acaba tendo uma área menor de superfície para as bactérias se fixarem. Esteticamente não fica tão bonito quanto um aquário com substrato. Apesar de você vai olhando assim, você acaba se acostumando, mas não fica um negócio tão bonito assim. Eu acho que, embora tenha assim, alguns Berry Bottoms bem inovadores, eu acho que com substrato fica muito mais bonito e dá um toque aí de acabamento. Vale ressaltar que existe Berry Bottoms com uma espécie de substrato como só rochas ou como uma areia que ainda entra na classificação do Berry Bottom. Mas o foco aqui é sem nada de substrato, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, abordando um pouco aí sobre esse tipo de substrato. Vocês me pediram várias vezes, mas eu nunca falei porque eu gosto de falar o que eu vivencio. E na minha opinião, tem sim algumas vantagens, como eu já falei, mas olhando aqui, eu estou olhando para o aquário quando eu olho para o lado, não acho que fica tão legal assim quanto você tem um substrato. Acho que quando você tem um substrato, você dá mais vida para o seu aquário, você realça mais os seus peixes, você deixa o ambiente mais agradável. Então eu gosto muito de ter substrato no aquário, principalmente um substrato de qualidade, como os substratos da M-Breda. São tantos substratos legais. Eu vou colocar o Sky Sand, estou esperando meu aquário voltar, que foi reformar, por isso que ficou Berry Bottom. Inclusive foi uma situação que forçou eu a fazer o Berry Bottom, porque hoje os meus peixes estão onde vai ser um aquário marinho. E quando voltar ao meu aquário, vou remontar ele. Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal. Deixem sugestões aqui embaixo para trazermos outros vídeos no canal. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima, pessoal. Falou!